Fala, minha nação tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. E eu já quero começar esse vídeo falando uma coisa muito importante. Eu não estou afirmando que o Dudu tem negociações avançadas com o Bahia. O que eu estou trazendo aqui é uma informação sobre a situação do atleta e, obviamente, criando um debate acerca dessa situação, tá? Que fique muito esclarecido desde o início do vídeo. Já conto muito com a tua participação aqui, comentando, deixando like, se inscrevendo. No vídeo de hoje eu quero trazer informação sobre Copa do Brasil. Afinal, o Bahia vai estrear amanhã na competição contra a equipe do Paysandu. Quero trazer informação sobre o mercado de transferências, trazendo também informação sobre o volante Zé Lucas do Sport, que eu já trouxe em outras oportunidades aqui do canal. E eu quero atualizar vocês acerca dessa situação e, obviamente, também falando sobre o Dudu. Já conto muito com o teu like aqui, que é muito importante para ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. E, claro, que você, torcedor, possa se inscrever para que a gente possa atingir a marca de 20 mil inscritos no nosso canal. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo falando sobre a Copa do Brasil. Já quero criar aqui um debate para vocês no início do vídeo. O Bahia tem condições de conquistar a Copa do Brasil nessa temporada? Tem condições de vencer a competição? Pois bem, já comenta aqui embaixo o que é que tu acha a respeito disso. O Bahia vai estrear amanhã contra a equipe do Paysandu. E por que é que eu estou perguntando isso para vocês? Uma coisa que vem me chamando muita atenção do Bahia nos últimos jogos, mas especialmente nessa temporada, é uma coisa que é muito importante para conquistar torneios como a Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. É muito comum a gente ver jornalistas, né, do Sul, São Paulo, falando sobre isso. Não, o Bahia tem condições de vencer, o Bahia tem condições de chegar e conquistar algo importante nessa temporada. O que é que o Bahia vem conquistando? Coisas importantes ao longo dos jogos, criando casca. Só isso vai fazer o Bahia chegar a títulos importantes nessa temporada. E é uma coisa que o Bahia vem adquirindo nos últimos jogos. É um time que está se acostumando a vencer jogos grandes, é um time que está se acostumando a encarar adversários, né, que antes eram muito difíceis de se enfrentar, jogando fora de casa, jogando contra Palmeiras, contra Nacional, você encarando esses adversários de igual para igual, competindo durante o jogo, que é o mais importante, e conseguindo conquistar resultados importantes e positivos. Foi contra o Nacional do Uruguai, o Bahia foi lá no Uruguai, buscou um resultado muito importante contra um adversário que é muito difícil de se conquistar pontos jogando no seu estádio, foi lá e venceu. Foi lá contra o Allianz, contra o Palmeiras, um jogo difícil, muito complicado, o Palmeiras líder do Campeonato Brasileiro, líder isolado da Libertadores, conquistou 3 pontos em um jogo que competiu muito e conquistou um resultado importante. Isso vai fazer o Bahia criar casca para encarar jogos grandes, adversários complicados, para que com o passar do tempo, né, jogo após jogo, você sabendo como encarar esses adversários, conseguindo competir sempre quando joga contra eles, isso vai fazer o Bahia chegar a um título de campeonato brasileiro, por exemplo, que Brasileirão é muito mais constância do que qualquer outra coisa. É você encarar adversários de meio de tabela para baixo, conquistar vitórias, né, dentro e fora de casa, e é quando você encarar esses adversários direto, você conseguir somar pontos dentro da casa deles, e quando você jogar em seus domínios, conseguir os resultados positivos. E é o que o Bahia precisa fazer, por exemplo, nesse campeonato, se quiser chegar numa zona de classificação ali que dê vaga para a Libertadores, por exemplo, para jogar no ano que vem. É isso que o Bahia tem que fazer. É conquistar resultados como conquistou contra o Palmeiras. Parece simples, mas o time precisa competir, e competir na maioria dos jogos. O Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas. Se você tem exibições como teve quando o Palmeiras em pelo menos 30 partidas, 32 partidas, assim, competindo, nem sempre quando você competir você vai conseguir o resultado, mas se você competir pelo menos em quase todas as partidas, você vai estar muito próximo de vencer, você vai estar muito próximo de um resultado positivo, e isso faz total diferença para que a gente conquiste os resultados e para que a gente conquiste os títulos importantes que o torcedor tanto sonha e almeja. Eu estou muito feliz com esse Bahia que, de 2025, uma coisa que vai criando, né, ao passar do tempo, de 2023 para cá, é um Bahia que tem muito mais casca para enfrentar adversários difíceis, e só assim vai levar a gente ao topo. Só isso vai fazer com que a gente conquiste títulos, como a da Copa do Brasil, que o Bahia começa amanhã contra a equipe do Paysandu. Adversário complicado, mesmo sendo de segunda divisão, não acho que isso vai ser tranquilo, não vai. O Bahia vai jogar com o time reserva, ou seja, a questão do entrosamento vai ser algo complicado, porque se você não joga sempre com os mesmos atletas, esses atletas têm dificuldade mesmo para ter entrosamento com todo mundo, para saber o que fazer exatamente. É diferente quando você joga com seus principais jogadores. Então, vai ter muita força mental, tem que ter muita força mental para aguentar o resultado, aguentar a pressão. Vai ser complicado, vai ser difícil, mas você conquistar um resultado de um 2-0, 2-1, 1-0, é muito importante para jogando fora de casa, para você, quando voltar para Salvador, conseguir fazer o resultado. Vamos falar agora sobre o mercado de transferências, mercado da bola. Quero falar com vocês sobre duas situações, sobre Zé Lucas e sobre Dudu. Vou começar falando sobre o Zé Lucas, porque eu já trouxe ele aqui no canal em duas oportunidades. Na época eu trouxe para vocês o interesse do Bahia, junto com o Grupo City, na contratação do jovem de 17 anos da equipe do esporte, e depois eu trouxe a ampliação do contrato dele, junto com o esporte, né, e aumento da multa para o mercado nacional, que antes era de
50 milhões e agora passa a ser de 100 milhões de reais. Eu confirmei para vocês isso em apuração, eu apurei a situação e confirmei que o Bahia, junto com o Grupo City, estava interessado na contratação do jogador de 17 anos, ele é volante, que não teve a oportunidade de acompanhar ainda ele, né, no profissional do esporte, acompanhe, porque é um jogador muito diferente, é um menino que vai render muitos frutos a esse esporte, assim, frutos financeiros e esportivos também, porque já vem começando jogando muito bem, e o Bahia se interessou e mandou olheiros, né, para observar o atleta, observou várias partidas para colher informação, né, até para potencializar depois uma possível proposta. O que é que eu vou trazer de informação para vocês? O esporte, né, saiu uma matéria que o esporte recusou uma proposta de 80 milhões de um clube europeu pelo Zé Lucas. Ou seja, para você tirar o Zé Lucas do esporte, vai ter que pagar muito mais de 80 milhões de reais. Vale a pena? Não vale? Esse é o debate. É uma situação que, assim, eu acho que o Zé Lucas, junto com o Juan Pablo, são os dois jogadores de maior destaque hoje no futebol nordestino. São aqueles que têm mais capacidade de chegar a um nível mundial, seleção brasileira e tudo mais. Então é natural que os clubes, né, Bahia e Sport, queiram se proteger. O Sport está no total direito, não é um clube SAF, por exemplo, então a venda de jogadores da base é muito importante para o clube. 80 milhões de reais ele seria a maior venda da história do futebol nordestino. O Sport, obviamente, vai tentar proteger o atleta e vai tentar faturar em cima dele. O Bahia, se quiser contratar ele do Sport, vai ter que tirar muito mais de 80 milhões. Vai ter que chegar quase à multa, né, do mercado nacional. Por que eu digo isso? O Sport vai fazer jogo duro com o Bahia, por ser um rival da região, mas também porque ele sabe que tem mercado no futebol europeu. Se o Bahia não pagar algo próximo à multa de 100 milhões de reais, tem algum outro clube no futebol europeu que vai ter condições de pagar. E isso dificulta muito o negócio de poder trazer ele para cá. Não é como, por exemplo, o Luciano Juba, que você conseguiu uma situação de graça, ou o Eric Puga, que você conseguiu apenas 18 milhões de reais. Essa é uma situação que vai exigir muito mais do financeiro do Bahia, e eu tenho minhas dúvidas se isso pode acontecer, por exemplo, no meio do ano. Pode acontecer no início do ano que vem? Pode. De acordo com as minhas informações, não é uma situação para agora. Nem é muito difícil de acontecer por todos esses credenciais que eu falei para vocês. Falando agora sobre Dudu, bem rapidamente, até para criar um debate, eu gosto da polêmica. O Dudu está rescindindo o contrato com o Cruzeiro, está muito próximo disso acontecer e vai ser um jogador livre no mercado. O Bahia precisa de um atacante de beirada. O Dudu está livre no mercado. E aí, seria uma boa opção ou não? Já adiantando para os curiosos, o Bahia não demonstrou até o momento que eu estou gravando esse vídeo nenhum interesse na contratação do Dudu. O que eu quero é apenas trazer um debate aqui para vocês. Seria uma boa opção ou não? Na meu ponto de vista, um jogador problemático, mas que tem seus lados positivos e seus lados negativos. Assim como o Everton Ribeiro, no auge dos seus 36 anos, é um jogador que contribui muito ainda para o Bahia. O Dudu tem condições de contribuir do mesmo nível? Eu acho que até tem, mas pelo salário que ele recebe no Cruzeiro, é um valor muito alto. Eu acho muito difícil qualquer clube no Brasil, hoje, top de linha da primeira divisão, aceitar pagar o que o Dudu recebe do Cruzeiro, que é algo próximo ali a 2 milhões de reais. Bem parecido com o que o Everton Ribeiro recebe aqui no Bahia. É uma situação que é muito parecida com a que o Cadu Santoro um dia falou. Se você, por exemplo, o jogador está vindo no mercado e você pensa, poxa, pode ser uma opção barata. E de fato poderia ser. Mas quando você olha para os vencimentos do atleta, 2 milhões por mês, o negócio final, a operação final, digamos que ele venha com 2 anos de contrato, e o dinheiro que ele recebe também de luvas por assinar o contrato, às vezes acaba sendo muito maior do que você pagar 15, 20 milhões num jogador de beirada. E com toda a certeza do mundo, o Dudu, que é um jogador caro e midiático, vai ser essa situação. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Não se esquece de se inscrever no nosso canal para poder ajudar aqui no nosso trabalho, no nosso conteúdo. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.